O canal Insight Teológico ele existe para promover discussões e questionamentos saudáveis e relevantes. Hoje nós vamos abordar o mito de que Tiago capítulo 2, versículo 10, trata exclusivamente dos 10 mandamentos. O texto diz o seguinte: Aquele que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A aplicação exegética que se faz desse texto é o seguinte: que se você professa guardar 10 mandamentos, mas você não guarda um, então você se torna culpado de todos. Mas será que era isso que Tiago tinha em mente ao escrever esse texto? Primeiro, quando os autores bíblicos utilizam a expressão lei, nós temos que observar o contexto para saber do que o texto está falando. A palavra lei, no texto de Tiago, nomos, no grego, é a palavra equivalente ao hebraico Torá. Torá, ou o nosso Pentateuco, ele representa o livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e não os 10 mandamentos. A palavra hebraica Torá, ela significa instrução. Embora a palavra grega nomos, ela tenha um significado polissêmico, nesse contexto ela está representando a Torá. Então o que Tiago tinha em mente, aqui ao escrever esse texto, não era os 10 mandamentos em si, mas o Pentateuco, ou como era conhecida, a lei de Moisés. A palavra lei, então, que nós vemos aqui, ela não representa apenas os 10 mandamentos, mas a lei como um todo, a qual tinha 613 preceitos. Então, a ideia de que Tiago quer nos transmitir é que nós devemos obedecer a toda a palavra de Deus. Então, ele não está tratando especificamente dos 10 mandamentos. Então, como que nós vemos isso? Em Tiago capítulo 2, versículo 8, o autor ele cita Levítico 19, versículo 18, que trata do amor ao próximo. Nós sabemos que nos 10 mandamentos não tem nenhum mandamento falando amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vemos no contexto que o autor está fazendo referência à Torá e não ao decálogo em si. E nesse texto de Tiago capítulo 2, versículo 8, Tiago ele explica que fazer acepção de pessoas é desrespeitar a lei. E qual lei ele está se referindo? A Torá e, por implicação, a toda a palavra de Deus, uma vez que nos 10 mandamentos não tem nenhum mandamento contra fazer acepção de pessoas. Em Tiago capítulo 2, versículo 12, ele cita Êxodo 20, 13 e 14 e Deuteronômio 5, 17 e 18, que são também dois textos da Torá. Então nós vemos em todo o contexto que Tiago ele está citando a palavra de Deus e não apenas os 10 mandamentos em si. O problema é que muitas pessoas, para defender as suas convicções, eles acabam lendo no texto aquilo que o texto não está falando. Então a ideia de que Tiago ele está tratando especificamente dos 10 mandamentos, ela vai contra toda a exegese do texto, ao qual o contexto deixa claro. Então o texto de Tiago ele está passando para nós a ideia de que nós devemos obedecer a palavra de Deus como um todo, e não apenas a ideia limitada de que nós devemos observar apenas os 10 mandamentos, mesmo porque a lei de Deus ela é muito mais do que os 10 mandamentos. Então nós devemos interpretar um texto de acordo com o seu contexto, sem impor no texto aquilo que eu quero que o texto diga. Então a palavra lei, ali no livro de Tiago, ela representa a Torá e por extensão a toda a escritura sagrada, e não apenas aos 10 mandamentos. Então limitar a palavra lei aos 10 mandamentos é fazer uma leitura equivocada, precipitada e distorcida do texto bíblico. Então aqui viemos a entender o texto naquilo que o contexto está nos transmitindo, permitindo que a Bíblia seja a sua própria intérprete, ao invés de eu colocar no texto as minhas ideias pessoais. Então um abraço e esteja conosco para os próximos vídeos, onde estaremos abordando os outros mitos interpretativos e equívocos doutrinários. Até a próxima.